amados, então é com grande alegria que hoje estou aqui para partilharmos um pouco daquilo que Deus vem nos falar a partir dos 12 passos, né? Então, quero agradecer a Madá que me chamou para formar, para dar esse momento de formação para nós, né? Também o Jordano, então muito obrigada pelo convite. Antes de eu me apresentar, né, a gente vai rezar, a gente vai começar já rezando, suplicando o Espírito Santo de Deus sobre nós. Logo em seguida eu me apresento bem direitinho, para a gente dar início então a essa formação, né, que Deus nos pede nesse tempo. Vamos lá juntos, eu te convido a se colocar em oração. Nós sabemos que nós não fazemos nada sem a oração, né? Tudo parte da oração. Então, se coloque já em oração e vamos juntos fazer esse momento de súplica ao Espírito Santo para que Ele venha em nosso socorro. Eu estou aqui sozinha na sala, então estou sem alguém para tocar, mas a gente vai cantar uma música ao Espírito pedindo o seu socorro sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós dispomos o nosso coração para esse momento de formação. Suplicamos o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito, porque sem ti, sem a tua graça, nada somos e nada podemos fazer. Nós dependemos, Senhor, da tua graça. Por isso nós queremos cantar, suplicando a ação do Espírito de Deus sobre nós, que o teu Espírito inflame o nosso coração e nos ajude a viver este passo de hoje, que tu, Senhor, nos convidas pela tua graça. Espírito Santo, estou aqui, preciso da tua mão para levantar, ficar de pé. Espírito Santo, quero recomeçar, pois tentando ser feliz, eu te feri, te desprezei. Recebe o meu coração arrependido. Pois só tu és minha esperança. Recebe o meu coração arrependido. Pois só tu és minha esperança. Espírito Santo, vem com tua glória, ressuscita-me agora, preciso de ti.
ressuscita-me agora, preciso de ti. Espírito Santo, nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua ação sobre nós neste momento. Nós precisamos do teu socorro sobre as nossas vidas. Nós precisamos que tu venhas em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos como fazer, como rezar, mas nós necessitamos de ti. Vinde em nosso socorro, agora e para sempre. Nós te pedimos e nós dispomos o nosso coração para ti. Faze de nós o que tu quiseres. Em tuas mãos, Virgem Santa, Nossa Senhora, Rainha da Paz, a porta do céu, a esposa do Espírito, nós entregamos este momento de formação, este momento de partilha, esse momento de encontro com a palavra e com a misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, rezados, a gente pode dar início a esse momento. Então, me chamo Michele Lobato, como alguns conhecem. Michele Lobato, sou consagrada da comunidade de vida, já com promessas definitivas pela misericórdia de Deus, Hoje estou na missão de Maputo, em Moçambique, na África, moro com João Bala, se alguém estiver dizendo, mora com João Bala. Sim, moro com João Bala, hoje sou formadora comunitária aqui na nossa casa, Somos apenas 5 irmãos e cheguei esse ano, eu e mais um outro irmão, chegamos esse ano para a missão. Quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui, muito bom perceber, ver que o carisma alcança pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes crenças, Então aqui a gente tem tudo isso. E o carisma vai alcançando esses irmãos e é assim fantástico, Uma coisa é a gente estar em Fortaleza, no berço do carisma, onde explode a vocação. Outra coisa é a gente estar em um lugar onde ninguém sabe o que é o Shalom, Mas Deus tem nos dado a graça aqui de evangelizar, de sermos conhecidos. Essa pandemia também nos ajudou um pouco, por conta que nós hoje somos impelidos a fazer tudo online, Então, nós estarmos no Facebook vários dias da semana, isso tem chamado muita atenção também deles aqui, Então, o que hoje nós vamos falar? Vamos falar sobre o passo arrepender-se. Acredito que vocês com certeza devem ser expert, nos 12 passos, mas a gente vai tocar um pouquinho nesse passo que é o 4º passo, arrepender-se. Mas para a gente chegar a esse passo, o que foi que nós já vimos? Nós já vimos o primeiro passo, que é preciso admitir, Preciso admitir. O segundo passo, que é confiar. Sem a confiança também a gente não dá passos, O terceiro passo, que é entregar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o arrepender-se. Para isso, eu quero me apoiar um pouco, na palavra de Deus. Um pouco não, um pouco muito, porque nós vamos partir da palavra de Deus. Uma palavra que eu amo muito, que para mim é uma das mais fortes, assim, Então a gente vai ouvir um pouquinho sobre o Pai das Misericórdias, aquela palavra que é muito conhecida entre nós, que é a parábola do filho pródigo, o filho perdido e o filho fiel, Nós vamos ouvir um pouquinho sobre o filho pródigo.
Então, pega a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 seguintes. A gente vai ler um pouquinho esses versículos da palavra do Evangelho de São Lucas, tá bom? Então, vamos lá, eu estou aqui com a minha tradução de Jerusalém, mas não importa, a palavra de Deus é a mesma, né? Só muda um pouquinho as palavras, caso a sua não seja como a minha. Eu vou começar a ler para a gente poder falar um pouquinho em cima. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 seguintes. Diz assim: Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado, e começaram a festejar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, nos fala, né? O que ele vai tocar para nós neste ponto do arrepender-se? Aqui, Jesus vai contando essa parábola do filho que pede as suas riquezas, a sua herança ao pai, a parte da herança que lhe cabe. Mas como pode um filho pedir a parte da herança que lhe cabe, sendo que o pai estava vivo? Nós sabemos que nós recebemos a herança quando os pais falecem, né? Quando os pais morrem ou algum parente mais próximo morre, a gente recebe a herança. Mas vivo não tem como receber, né? Então, o filho já faz algo que não deveria fazer e aí pede aquilo que na verdade ainda não é seu, né? Ainda não é dele a herança, mas ele acha que pode tudo e pede ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai, que é bondoso, que é generoso, que é compassivo, que é tudo que você imagina e muito mais, dá àquele filho a sua herança, né? E com certeza o pai deve ter ficado muito triste, porque não queria que aquele filho se perdesse, não é? E aí o que aconteceu? O filho recebe ali aquela parte que lhe toca e sai. E sai para viver uma vida devassa, uma vida de orgias, uma vida largada, uma vida de qualquer jeito.
E nesse sair, o que acontece? Ele começa a passar necessidade, começa a passar privações. E aí ele já perdeu tudo, já gastou tudo e chega um ponto em que ele começa a querer aquilo que os porcos comem. O que é que os porcos comem? Acredito que você tenha respondido aí, né? Que são restos, né? Restos de comida, coisas que não convêm mais para nós comermos, né? Já não faz mais bem para o nosso organismo e que é jogada para eles, né? E aí, nesse olhar os porcos, vendo que os porcos estavam comendo aquilo, aquele jovem quis também matar a fome com aquela comida que era dada aos porcos. Isso é digno? Nós somos dignos de ter uma alimentação dessa forma? Lógico que não. Deus nos convida, nos chama a ter tudo, né? Deus criou o paraíso para nós. Deus fez tudo bom, como diz a sua palavra. Tudo que Deus criou, Ele olhava e dizia, tudo isso é bom. Tudo isso é bom, né? Então, Deus não nos quer comendo a comida dos porcos, mas Ele quer que estejamos em um banquete, né? Um banquete celeste. É isso que Ele quer para nós. Enfim, diante dessa realidade, o jovem cai em si. Cai em si. O que acontece ao cair em si? Ele se arrepende. Se arrepende porque percebeu que fez a coisa errada. Ele não deveria ter pedido ao pai a parte da herança. Ele não deveria ter saído de casa. Ele não deveria estar naquela situação. E aí ele pensa, os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui comendo comida dos porcos. Não é? E aí aquele filho volta, pensa em retornar. O arrepender-se é retornar, é cair em si e retornar. É perceber onde foi que eu errei e dizer, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me acolhe na tua misericórdia. A gente chama essa parábola do filho pródigo, mas na verdade também é a parábola do Pai das misericórdias. Deus que é misericordioso para conosco. Quem nunca pediu sua herança a Deus? De dizer assim, olha, eu estou cansado de viver essa vida e eu quero mesmo é viver a minha vida do jeito que eu planejei ou que eu nem planejei, mas eu quero viver. Quem nunca? Quem nunca quis viver, como diz, né, a música, deixa a vida me levar? Quem nunca? Nós hoje somos sim esse filho pródigo, esse jovem que pede a herança e vai. Porque o pecado que existe em nós, ele nos impele a se afastar de Deus, a buscar os caminhos que não são os de Deus, né? Então, faz parte do homem, porque nós somos limitados e pecadores, né? Tá? Essa concupiscência, né? Essa inclinação ao pecado, que nos faz sair do caminho da santidade. E aí o Pai, que é bondoso, que ama o Filho, nos deixa livre. Nos deixa livre para escolher o caminho que Ele nos dá. Nos deixa livre para escolher o céu ou o inferno. O Pai nos ama muito, muito mesmo, mas essa escolha depende de nós. Essa escolha sou eu que vou fazer. Não é Deus que vai fazer por mim. Ele me dá o céu, se eu quiser. Ele me dá. Mas é uma escolha minha. Então, Deus, na sua misericórdia, nos permite escolher, porque Ele nos dá a
liberdade. E tem uma coisa que Deus nunca vai tocar, é a sua liberdade. Deus nunca vai passar à frente da sua vontade. Ele vai fazer sim uma obra nova, ele já faz uma obra nova em nosso coração, em nossa vida, mas quando eu digo, eu quero. Sim, Senhor, entra na minha casa e faz a tua morada. Sim, Senhor, vem, como Nossa Senhora disse o seu Fiat. Se Nossa Senhora não tivesse dito o seu sim, talvez Jesus não tivesse nascido dela, talvez, não sei, seria outra pedagogia de Deus, mas Deus precisa do nosso sim. Não que Ele precise em si, Ele criou o mundo sem a nossa participação, criou tudo sem a nossa participação, mas para nos redimir, para nos salvar, precisa da nossa participação, porque Ele deu a vida e Ele vai nos salvar sempre. Mas se eu não quiser a salvação, Ele não vai me obrigar, Ele não vai me colocar na parede, colocar a faca no meu pescoço e dizer, Michele, você tem que receber a salvação, porque eu morri por você e você vai ter que receber. Não é assim. Deus não é assim. Deus nos deixa livres, 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 livres. A escolha de retornar, a escolha de se arrepender, de cair em si e dizer, pequei contra ti, é nossa, é nossa. E esse processo de conversão começa com a tomada de consciência. Nosso processo de conversão começa com a tomada de consciência. Eu preciso ter consciência de que eu errei. Eu preciso admitir que eu errei. E aí entra o primeiro passo, né? Admitir que eu errei. E admitir, meus irmãos, é uma questão de humildade. Humildade. É uma questão de abaixar-se. Abaixar-se. Isso para nós, seres humanos, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, porque, como eu disse, existe em nós essa inclinação ao pecado, essa inclinação aos vícios, né? Essa inclinação ao orgulho. O homem em si, ele é orgulhoso, ele quer estar por cima de tudo, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o mais inteligente, ele quer ser isso e aquilo outro. Mas para que eu tenha consciência, para que eu me converta, para que eu viva esse processo do arrepender-se, eu preciso admitir, e para admitir eu preciso ser humilde. Ser humilde para dizer, eu errei, eu errei. É muito difícil sair dos nossos lábios essa palavra, eu errei. Quando você machuca alguém, né, que vai pedir perdão, não sei se você tem essa facilidade, se tiver, ótimo. Mas a maioria de nós, o que acontece? Fica meio que temeroso de chegar na pessoa, fica inventando coisa para dizer, não, mas foi a fulana ou fulano que me feriu, não, mas a culpa é do fulano, a culpa é das estrelas, né? E não tem coragem de dizer, a culpa é minha. Eu errei, eu pedi mal, eu fiz mal, eu machuquei. A gente geralmente não consegue se acusar diante das nossas faltas, né? Mas o Senhor nos chama a se humilhar diante de quê? Diante de quem? Diante da misericórdia de Deus. Diante da misericórdia de Deus. Só Deus pode nos dar a graça de arrepender-se, né? De arrepender-se, de voltar, de se converter. Só Deus. Mas como é que se consegue uma graça? Pedindo. Então nós precisamos abrir a nossa boca, entrar na nossa consciência, viver
reviver tudo que nós estamos experimentando e pedir, Senhor, dá-me a graça de me arrepender. De arrepender de coisas que eu fiz, de pessoas que eu ofendi, de me arrepender dessa vida que eu levo, que hoje, com certeza, se você vive uma vida como o jovem aqui da palavra, uma vida devassa, com certeza não está no lugar certo. Então precisa se arrepender e pedir, Senhor, dá-me a graça de retornar. Porque o arrependimento é sim um caminho de volta, um caminho firme, né, de decisão, de mudança de vida. E aí, quando eu quero mudar de vida, quando eu desejo mudar de vida, Deus vai me dando a sua paz. A gente costuma dizer que a vontade de Deus para nós nos dá uma paz. Quando nós não estamos na vontade de Deus, tudo em nós é tempestade, é tribulação, é confusão, é o mundo caindo. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, o mundo está caindo e nós estamos. Shalom, shalom para ti, shalom para mim. É assim. E aí entra o segundo passo, né? Que é confiar. E se confiar na graça de Deus. Então, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, se humilha diante de Deus, isso quer dizer que nós queremos mudar de vida, que nós não queremos mais aquela vida velha, aquela vida jogada, largada, aquela vida medíocre, aquela vida de comer a comida dos porcos. Nós queremos uma vida nova, e essa vida nova que Deus quer nos dar. Deus é tão misericordioso, que Ele não suporta o pecado, que Ele, na verdade, condena o pecado, mas Ele é louco, apaixonado de amor pelo pecador, que somos nós. Então Deus, na sua infinita misericórdia, claro, Ele não quer o pecado em nós, mas é como esse pai que, ao ver o filho longe, nem deixou o filho chegar e disse, meu filho, e sai ao encontro do filho, é meu filho, ele retornou, ele voltou, façamos uma festa, traga as vestes, o anel, a sandália, traga um novilho cevado, vamos festejar. Porque esse meu filho estava perdido, foi reencontrado, estava morto e viveu novamente. Então, quando Jesus diz isso, né, na palavra, que o pai diz aos seus servos, traga as vestes, traga as sandálias, traga o anel, Jesus diz que aquele pai estava devolvendo a dignidade daquele filho, dizendo, eu te acolho mais uma vez no seio da nossa família, porque tu és parte de mim e eu sou parte de ti. E aí, nesse ser parte do Pai, o Filho ser parte do Pai, o Pai ser parte no Filho, Deus nos acolhe e diz assim, meu filho, eu sei, você deve ter andado por todos os lugares que não deveria ter andado, mas eu te acolho novamente. Porém, existe também algo aí muito importante. Se arrepender, viver esse processo de conversão, não é abusar da graça de Deus. Então Deus é misericordioso. Eu vou pecar aqui um pouquinho, eu vou usar ali um pouquinho, né? E depois eu peço perdão e volto. É assim? Não é assim. A Deus que é amor, que é misericórdia, é também justiça. A justiça de Deus é a misericórdia. Mas Deus nos pede a ser santos, sermos santos, não sermos pessoas que enganam, não sermos pessoas que vivem na mentira. Deus não suporta a mentira. Por que Ele não suporta a mentira? Porque Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E quem é o pai da mentira? Muito bem, se você respondeu o demônio, muito bem, é o pai da mentira. Então Deus nos convida a viver uma vida santa. Não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse, porque Deus também é justiça. Claro, nós sabemos, os salmos cantam isso também, né? Que a Deus não nos trata conforme as nossas faltas. Já pensou? Se Deus nos tratasse conforme as nossas faltas, nós estaríamos perdidos. Porque, enfim, todos os dias nós pecamos, né? A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Imagine nós que somos pecadores, né? Quantas vezes nós pecamos ao dia. Então, o Senhor que nos convida a essa vida nova, esse retorno. O arrepender-se é retornar para Deus, é retornar para a casa de Deus. Você tem coragem de retornar para a casa de Deus? Você tem coragem de dizer, Senhor, me perdoa, eu errei. E errei feio e caí feio. Você tem essa coragem de dizer, de se humilhar diante da misericórdia de Deus? Como eu disse, eu cheguei há pouco tempo aqui na missão de Moçambique, né? Mas antes de vir para cá, eu morava no Volta Israel, na casa Renata Couras, né? Morei de 2016 a 2019, né? Morei 3 anos lá no Volta. Anos para mim, assim, incomparáveis, né? Primeiro a gente chega achando que, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Eu nunca havia morado numa casa de promoção humana. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou conseguir lidar com esses irmãos, porque eu não sei, né? Eu não sabia de onde vinham e tudo. Na época em que eu cheguei, nós ainda acolhíamos residentes que vinham do convênio com o governo, né? E aí vinham de todas as formas e tudo. No início, assim, a gente dava aquele medo, né? Meu Deus, a pessoa toda tatuada, toda... Mas, quando nós conhecíamos aquela pessoa, a história daquela pessoa, tudo se transformava. Eu lembro de um irmão, não sei se ele vai entender que é ele, né? Mas esse irmão, muito jovem, chegou na nossa casa e hoje ele me chama de mãezinha, né? Mãezinha pra cá, mãezinha pra lá. Mas ele chegou muito jovem,